15:14 diz assim: se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Feche os teus olhos, não a tua Bíblia. Vamos orar ao nosso Deus. Grandioso Deus e Pai eterno, Senhor amado, nós agradecemos a Ti pela Tua bondade, pelo Teu poder. Pedimos a Ti, Espírito Santo, que o Senhor venha nos direcionar nesta manhã de hoje para trazer o alimento à vida da Tua igreja. É o que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem: o poder da ressurreição. E como nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14, se Cristo não ressuscitou, irmãos, e aqui era um problema sobre a ressurreição, né? Logo é vã a nossa pregação. Mas também, se ele não ressuscitou, também é vã a vossa fé. Estamos crendo em uma mentira, em um factoide. Isso não é verdade. Cristo ressuscitou. E nós vamos falar sobre a ressurreição de Cristo nesta manhã, né? Agora você vai abrir sua Bíblia em Mateus 28, do 1 ao 10. Para a gente ganhar tempo, nós vamos lendo e expondo, que aí não ficar com a leitura repetitiva. Amém? E o texto fala da seguinte maneira de Mateus. Antes de eu começar a leitura do texto, eu quero ponderar algo muito importante que eu fiz uma mudança para botar na versão ACF. Depois até reparei que na NAA também tem, mas como eu estava estudando na ACF, e tem um termo que é o eis que. E algumas versões não tem, mas no original tem. O eis que. Nesse período que nós vamos fazer a leitura, ele se repete 4 vezes, né? E a palavra original grego é kaidu. Ela pode ser traduzida também. Não é o eis que, não está errado, irmãos. É porque esses dias a Andréia me falou algo, eu preguei numa quinta-feira aqui sobre dar lugar ao diabo, né? E a Andréia me passou um termo em inglês. Vou ter que perguntar de novo a ela e anotar, né? Hope shoot. No termo em inglês, às vezes a outra língua dá uma visão mais clara. Colocar o pé na porta, entendeu? Então não deixe Satanás colocar o pé, que é o termo que dá na versão inglesa. Depois no carro ela me falando, pastor, quando estava lendo, isso me abriu muita mente. Eu falei, cara, pior que é. E é a mesma coisa aqui, porque às vezes quando traduz, o tradutor ou a nossa língua portuguesa, algumas palavras, elas não expressam a totalidade da tonacidade daquilo que o escritor quis dizer. Então, por isso que a gente está ponderando aqui. Agora, voltando para o texto, diz assim: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Verso 2. E eis que. Aí esse eis que pode ser traduzido também por um vejam, com exclamação. Vejam. É o escritor falando, dando a ênfase àquilo. E eis que. Mas eu acho que o vejam, ele chama mais a nossa. Vejam isso, né? A gente não fala assim? Observem isso. Então, vejam. Houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu,
chegou removendo a pedra da porta e se assentou-se sobre ela. Vejam. Aí Mateus está falando assim, ó, vejam isso, o que aconteceu. O anjo do Senhor, ele promoveu um grande terremoto. Deus está falando assim, vejam o poder de Deus. Vejam o poder de Deus, é o nosso poder de Deus, vejam. Já estou sentindo saudade do meu pedestal. Aleluia. Vejam o terremoto, vejam a pedra removida, vejam isso, olhem para isso. Vejam o poder. Às vezes, irmãos, isso é comum. Entra dia, sai dia, meses, sai meses. Achamos que a vida continua a mesma, né? Vamos para a igreja, para casa, compartilhamos com a família e passa a ser uma vida rotineira e interpretamos que as coisas sempre estão iguais. Domingo eu vou para a igreja, na segunda eu vou trabalhar, né? Na terça eu venho na igreja, na quarta eu venho no seminário, vou trabalhar. E, às vezes, até em momentos difíceis, e era o caso aqui, porque o texto fala que elas foram manhã cedo para o sepulcro. O texto de Mateus, ele fala que elas só foram lá. Mas quando a gente lê em João, a gente vê que esse mesmo texto fala que elas fazer a preparação do corpo. João relata isso. Né? E elas foram. Lá foram pela manhã. E pela manhã? É óbvio, né? De amanhecer para ter luz. Imagina entrar numa caverna sem luz. Então elas esperaram amanhecer, amanhã de sábado para o domingo. E para nós já é domingo, mas para eles o domingo começara quando o sol começava a surgir, primeira hora. Por quê? Porque os judeus, o sábado começa na sexta-feira, quando o sol se põe, e termina quando o sol nasce no domingo. Então, foi nesse período de sábado para o domingo de manhã, elas foram ao sepulcro. E foram como? Felizes? Não, foram tristes, como qualquer um estaria. Por quê? Porque Jesus morreu, foi crucificado, sofreu aquilo tudo, elas acompanharam tudo aquilo. Não estavam totalmente abaladas, mas foram lá, foram prestar as últimas honras ao mestre, né? Queriam ver como é que estavam as coisas para poder, se precisasse fazer alguma coisa, concluir uma preparação, elas pudessem fazer, efetuar, mas como um ato comum, que seria o planejado, fazer tudo isso. Mas quando elas chegam lá, elas testemunham o poder de Deus. E o texto fala no verso 2, e eis que houvera um grande terremoto.
terremoto aconteceu, irmão, quando elas estavam lá. Elas presenciaram tudo, a terra tremendo. E o texto fala, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra da porta. E assentou nela. Vejam isso. Mateus está dando essa tonacidade. Vejam o que aconteceu nesse momento que elas chegaram para ver o corpo do Senhor. Imagine, irmão. Está chegando. Começa a tremer tudo. E por que esse terremoto? Nós podemos entender que o anjo não foi lá como eu e você empurrar aquela pedra. O anjo fez a terra tremer para que a pedra se movesse, para que a pedra rolasse. O anjo usou o poder do Altíssimo, do Soberano, para remover pedras. Eu já trago uma aplicação para a nossa vida, que em meio a nossa vida rotineira, em meio a momentos que nós achamos que Deus está dormindo, aleluia, eu quero te falar, se prepare para o poder de Deus, porque pedras que estão impedindo na sua vida, Deus move, Deus faz rolar, aleluia, pelo seu poder. Isaías 64:4 diz assim, ó. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tem um louvor da Cassiane que diz: quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Às vezes nós não vemos nada. Às vezes nós oramos, Senhor, mas está tudo a mesma coisa. Nada está acontecendo. Não está mudando nada, Senhor. Eu estou orando, Senhor, mas não está resolvendo. Irmãos, aleluia, confie no teu Deus, aleluia, porque Ele está trabalhando, aleluia. E se prepare para o poder de Deus na tua vida. Se prepare para o poder de Deus neste lugar. Anarabás. Aleluia. Deus trabalha, aleluia, para aqueles que nele esperam. Está esperando em quem? Também. Aleluia. Está esperando em quem? Seu patrão? Vereador? Associação daqui do Independência? Prefeito? Governador? Presidente? Você está confiando nessas pessoas, agindo na tua vida. Está confiando nas pessoas erradas. Deus, se essas pessoas fizerem alguma coisa em benefício, é porque Deus deu ordem para que elas pudessem trabalhar em teu favor. Agora Isaías fala, ele trabalha para aqueles que ele espera. Então, se nós estamos esperando no Senhor, que é o Salmo 40, né? É o 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gosto muito desse pedaço, essa parte, ou se inclinou. Eu se inclinou, para nós, dá um entender da gente se inclinar para alguém, não é isso? Mas o inclinar de Deus é diferente, irmãos. Lembra de Isaías capítulo de número 6? Santo,
santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Eu vou interpretar algo aqui, irmãos. Se inclinar. Em meio a toda essa adoração que é 24 horas no céu, e ela não para, ininterrupta, como nós louvamos aqui, e os anjos cantam, santo, toda a criação, santo. Então, é nesse momento que está um momento de adoração, você está orando. E aí, Deus do alto, sublime trono, ele se inclina, mas o inclinar dele não é de baixo para cima, é de cima para baixo. Aleluia. Ele para prestar atenção na tua oração, no teu clamor. É isso que o salmista está dizendo. E o Senhor se inclinou para mim, ou seja, ele me deu atenção exclusiva em meio a toda aquela adoração. Ele parou para ouvir a minha. Eita. Aleluia. Irmãos, é assim que Deus faz. Não pense que quando você adora, quando você busca o Senhor com sinceridade, Deus não está te ouvindo. Não, Deus está te ouvindo. Daniel, amado do Senhor, desde o primeiro momento que você orou, eu ouvi a tua voz, mas houve impedimento. O príncipe da Pérsia se opôs, mas Deus enviou Miguel para interceder, e eu pudesse chegar até aqui. Deus ouve a tua oração. Aleluia. Não podemos, irmão, nos enganar com o silêncio. Às vezes nós queremos barulho, mas Deus quer transmitir a sua mensagem em silêncio. E o silêncio de Deus, em determinados momentos, também é resposta para a nossa vida. Também é resposta. Aleluia. Então essas mulheres, elas presenciaram esse grande poder de Deus. Agora, olha só, no verso 3, fala que da manifestação, como é que foi? Mateus detalha isso e diz assim, ó, e o seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. A glória, naquele momento, foi tão grande, tão poderosa. O aspecto do anjo era resplandecente. E por que Mateus coloca esse aspecto como relâmpago? Mateus está trazendo a memória de algo que já tinha acontecido com o Senhor Jesus e os discípulos tinham visto. Mateus está mostrando, fazendo menção e trazendo a lembrança do capítulo 17 sobre a transfiguração, quando Jesus tomou essa forma resplandecente, reluzente, de vestes branquíssimas, de pureza. Mateus está trazendo a posição do Cristo glorificado, que é uma promessa também em nossas vidas. Aleluia. Agora, isso é interessante. Os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Olha só, irmãos. Quem eram os valentões? Eram as mulheres ou eram os soldados romanos? Soldados romanos eram homens destemidos, irmãos. Eram homens de guerra. Mas o texto fala que os guardas, temeram, ficaram apavorados, ficaram com muito medo. E como morto, sabe o que é? Como é que alguém está em pé, está falando e fica como morto?
Alguém que cai, não é? E desmaia. Os camaradas, os valentões, desmaiaram de medo, ficaram com medo e caíram, ficaram desacordados. Porque como morto é desacordado, irmãos, não é só cair e ficar olhando, mas eles desmaiaram diante do acontecimento, diante do tremor, diante da glória resplandecente do poder de Deus. E é isso que Mateus está falando. Veja o poder de Deus. Aleluia. Mas e as mulheres? Que eram, teoricamente, as frágeis, né? Aleluia. O nosso Deus faz a terra e homens temerem. Nosso Deus faz isso. Mas sabe qual é a grande chave da questão? Que nós não precisamos temer. Os soldados eram os inimigos, mas quem ficaram com medo não foram as mulheres, foram os inimigos. Os inimigos de Deus é que tem que temer, não a igreja, não os crentes, aleluia, porque o guarda de Israel é Ele quem nos guarda. É Ele quem cuida da nossa vida, aleluia. Deus é contigo, igreja. Deus é contigo, irmãos. E sabe o que a Bíblia diz a esse respeito? Aqueles soldados lá valentões, talvez eles quisessem até enxotar as mulheres, né? Não, pode ficar aqui não, tá lacrado. Diante do poder de Deus, eles caíram por terra. A pedra rolou, aleluia. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó: quem intentará acusações contra os eleitos de Deus? Quem tentará? E Paulo continua: é Ele que vos justifica. Oh, aleluia. Quem tentará? A Bíblia também diz, e é muito usado, né, esse jargão: se Deus é por nós, quem será contra nós? Soldados? Império Romano? Estado? Governo? Não, a igreja do Senhor, ela é soberana, aleluia, porque Cristo morreu pela igreja e ressuscitou, aleluia. Não temos que temer o inimigo, os inimigos da fé. Não temos que temer os inimigos da verdade. Sabe por quê? Porque Jesus falou algo em Mateus 17:17. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E a Bíblia tem 365 vezes. Ela fala para mim e para você. Sabe o quê? 365 vezes. Não temas, eu sou contigo. Não temas. Tem um não temas de Deus para cada dia do ano da nossa vida. Olha, seja forte, seja corajoso, eu sou contigo. É assim que Deus age com aqueles que o amam. Olha, outro contraste. Mateus, ele usa muito contrastes na sua literatura. E ele fala que os soldados estavam como mortos. Mas, para a gente entender esse contraste, vamos ler o verso 5, depois a gente fala do contraste. Mas o anjo do Senhor respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia, não jazes mais. Qual o contraste? Quando Mateus fala que eles ficaram como mortos, ali fora, a porta da caverna, o cenário era de morte. O cenário era de morte. Porque até então, você só vai saber se uma pessoa que desmaia, que cai, está morta ou viva, quando você vai lá botar a mão nela, não é isso, Amanda?
olhando assim, caiu, você só vai saber se está vivo ou se está morto, se vê lá a pulsação, se está batendo alguma coisa. Até então, você só olhando, você não sabe, mas você olha assim, ó, estavam como mortos. Caiu, será que morreu? Né? Então, aquela visão, aquela fotografia de homens caídos, se tirasse a fotografia e postasse na internet, ia falar, ia lá, os soldados morreram, estão caídos lá. Então, havia um cenário de morte do lado de fora. Mas o contraste é que lá dentro do sepulcro não tinha morto e não tinha nem cheiro de morto. E Jesus ressuscitou. A pedra não foi aberta, irmãos, para Jesus ressuscitar, porque quando a pedra foi aberta, Jesus não estava mais lá, ele já tinha ressuscitado. A pedra foi aberta, única e exclusivamente, para mostrar o poder de Deus e mostrar que Jesus ressuscitou. Aleluia. O cenário do lado de fora era de morte, mas do lado de dentro não tinha nem cheiro de morte. Era cenário de vida. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Aleluias! Aleluia. Vejam. Aleluia. Vejam o poder de Deus. Essa palavra, irmãos, estava sendo falada para aquelas mulheres. Vejam esse poder, mas está sendo dita nesta manhã para as nossas vidas. Veja o poder de Deus. A ressurreição, ela nos mostra isso claramente. Veja o poder de Deus. Nenhuma pedra o detém, nem as estrelas, nem a morte pode deter o poder de Deus. Aleluia. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, vivos e dos mortos. E nós cremos nisso, se cremos, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos e seremos como Ele. O verso 7 do capítulo 28 diz assim: e depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou entre os mortos. Aí ele continua assim, no verso: e eis que, vejam, ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Outra vez, e eis que, vejam, eu vou-lo tenho dito. Por quê? Jesus tinha avisado isso. Mas eu quero avisar algo tão precioso que o Senhor falou comigo anteontem, quando estava preparando a mensagem. E a primeira parte, não é a segunda parte. Ele vai adiante de vós para a Galileia e ali vereis. A Galileia, irmãos, foi onde começou tudo. Jesus começa o seu ministério na Galileia. E na Galileia, ali durante o ministério de Jesus, aqueles homens, os 12, falharam, todos 12. Não era nós já falamos semana passada, era o filho da perdição, mas os outros 11 que estavam vivos, falharam. Temeram. Se fala muito que Pedro negou Jesus, mas e os outros que nem lá estavam? Meteram o pé, correram, se trancaram, sumiram.
se acovardaram. Ainda há muita ênfase na negação de Pedro, mas os outros nem estavam lá para negar. Foram embora. Ficaram em suas casas trancados com medo dos soldados romanos. Mas sabe o que diz a Galileia? Jesus, o anjo fala, vão para a Galileia, fala com eles para irem para a Galileia. A Galileia, irmãos, Galileia representa, nesse contexto aqui, uma nova história, uma nova vida, uma nova oportunidade. Vejam, haverá um novo começo. Vão para a Galileia, é isso. Haverá um novo começo, ele ressuscitou. Vocês vão ter uma nova oportunidade, porém agora vocês não vão falhar. Sabe por quê? Porque vocês não serão mais aqueles homens depois de chegarem na Galileia e tiverem um encontro com Cristo ressuscitado. Aleluia. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, capacito vocês. Aleluia. A Galileia é uma nova jornada, irmãos. Aleluia. Isso acontece, ou aconteceu em nossas vidas, sabe quando? Quando conhecemos o Senhor Jesus. O nosso encontro na Galileia. Ou acontecerá para aqueles que tiveram um encontro genuíno com o Senhor. É na Galileia que se encontra o Cristo. As pessoas querem buscar o Cristo em vários lugares. Mas o Cristo, ele falou o quê? Vão para a Galileia. Eu estou falando aqui agora num sentido metafórico espiritual, que ninguém vai sair daqui para ir para a Galileia. Mas a Galileia, nesta manhã, é aqui, irmãos. Aqui é a Galileia. É onde está a presença do Cristo ressurreto. Jesus está aqui, pastor? Eu não tenho a mínima dúvida. Jesus está aqui. Aleluia. Na presença do Espírito Santo. Daquele que ele enviou, que é igual a ele, outro da mesma espécie, da mesma qualidade. Então a Galileia é lugar de encontrar o Cristo. Esse novo começo deve nos levar a um caminho de fé e obediência, pois recebemos, irmãos, na Galileia, e foi isso que aconteceu na vida daqueles homens, na Galileia nós recebemos um novo coração. Na Galileia nós nos tornamos uma nova criatura. Eu já falei, Cristo não faz reforma, Cristo não conserta, Cristo faz nascer de novo do alto. Aleluia. É isso que o Cristo faz conosco, é o novo nascimento. E é na Galileia que nós nascemos de novo. Oh, aleluia. E é na Galileia, irmãos, que quando nascemos de novo, recebemos a capacitação do Espírito Santo. E nós podemos olhar para a história desses homens, esses 11. O antes negou, fugiu, se escondeu. E agora, depois do encontro na Galileia, homens que, diante do sinédrio, diante dos poderosos, tem o poder de declarar assim, importa agradar a Deus, aos homens. Há um Pedro que negou, e num determinado momento, não está na Bíblia, mas está na história, que quando Pedro foi também à cruz, Pedro fala: não me crucifique desta maneira, me coloque de cabeça para baixo, que eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. São esses homens, irmãos, que tiveram encontro na Galileia. O encontro na Galileia transforma vidas. Aleluia. Como você era antes da Galileia? A Galileia tem que nos mudar, irmãos. Eu não posso ser Gabriela na Galileia. Tem alguma Gabriela aqui? Não, né? A Gabriela é a que eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não, a Galileia nos mata.
para fazer nascer de novo. E se eu nascer de novo, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que ser transformado. O novo começo deve nos levar a uma vida transformada. Eu sou crente, mas não muda nada, irmão. Será que é crente mesmo? Será que foi na Galileia? Não. Eu sou crente. Eu não sou perfeito ainda. Mas eu tive minha vida transformada pelo Senhor. Eu queria dar testemunho da minha vida, mas vai ficar para um outro dia, porque o horário não vai deixar. Se não há um encontro na Galileia, nenhuma mudança acontece. Às vezes tem pessoas se encontrando com Cristo dentro da igreja, dentro de um evento, mas não é Cristo que é o encontro na Galileia, o encontro que transforma as vidas, assim como Ele mudou a minha vida. Certeza que Ele mudou a sua vida e vai estar mudando a vida de muitas outras pessoas. O encontro na Galileia, o vejam, é para todos os discípulos. Não é apenas para aqueles 11, para todos. E quando Jesus chega lá na Galileia, Ele dá uma ordem. E essa ordem você conhece, eu vou ler rapidamente aqui. E diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhe, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo ou dos séculos. Amém. Essa é a ordem do Cristo para aqueles que encontram com Ele na Galileia. O ide. O ide do Senhor. Mas dentro dessa ordem, irmãos, tem uma garantia. Esse final aqui, se apegue a isso de qualquer maneira, queira o inferno ou não possa tirar isso de dentro do seu coração. Aleluia. Essa palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo ou dos séculos. E quando nós encontramos Cristo na Galileia, nós temos essa certeza. E os momentos podem acontecer o que forem, ser difíceis, como foram na vida daqueles homens na perseguição. Eles morreram, foram martirizados, mas eles tinham encontrado Cristo na Galileia. E a morte não tem poder para quem conhece, encontra o Cristo na Galileia. A morte não tem poder sobre nossas vidas, irmãos, porque Ele venceu a morte. A morte para nós não é o fim, é o fim para o mundo, para nós é o começo. Claro que ninguém quer morrer antes do tempo, né? A gente quer viver aqui, tá? Compartilhar, almoçar junto, confraternizar, adorar o nosso Deus. Mas a morte não tem poder sobre a nossa vida. Você foi separado para a vida e vida eterna pela ressurreição do Cristo. Aleluia. Esse é o encontro na Galileia. Terceiro ponto para a gente fechar. Mateus 28, 8 diz assim: e saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciar aos seus discípulos. Irmãos, dizem que temor e grande alegria só na montanha-russa. Para mim não, porque eu só senti temor quando eu andei de montanha-russa. Não tive grande... O pessoal sai lá, fica com medo, mas fica alegre, né? A maioria das pessoas, eu sou diferente, que eu só fiquei com medo. Se pudesse puxar a cordinha e parar o trem no meio do caminho, eu tinha parado. É porque você, depois que entra, tem que chegar até o final. Mas nunca mais fui. Vamos lá na montanha-russa? Não, eu sei, vou não. Mas aquelas mulheres tiveram um misto de temor de ver aquela glória tremenda, mas de grande alegria. Sabe por quê? Porque elas